Então vamos lá, pessoal. Então semana passada, semana retrasada, né? Peço desculpa para vocês esse referente semana passada, aconteceu um imprevisto, aí não consegui finalizar o que eu tinha para finalizar até o horário do início da aula. Então peço desculpa para vocês aí que eu não consegui dar aula para vocês semana passada, tá? Mas essa aula vai ser reposta, a gente vai estar programando aí para logo vai estar na plataforma para vocês poderem assistir. Então, como a gente viu na última aula, pessoal, a gente vai voltar realmente a discutir um pouquinho sobre amplitude e a gente vai falar um pouquinho de desvio padrão e assim por diante, tá? Então, vou voltar a reforçar os pontos discutidos como amplitude, a gente vai voltar a fazer alguns exemplos aqui para a gente dar andamento na matéria aí. Lembrando que agora acho que todos já conseguiram passar pela plataforma, olhar tudo que vocês tinham que olhar lá, tirar as dúvidas, então vai ser mais, eu vou repassar aqui um pouquinho para vocês e a gente vai discutindo pontual cada dúvida de vocês, tá bom? Então, vamos falar de amplitude, vou voltar falando de amplitude, tá, pessoal? Então, amplitude é sempre simbolizada para a gente com a letra R, tá? Isso a gente tem que deixar claro para a gente. Então, amplitude, a média isoladamente não pode apresentar todas as informações sobre os dados. Importa também saber quanto esses dados são homogêneos, ou seja, quanto esses dados estão próximos ou afastados do valor médio, tá? A amplitude de um conjunto de dados é igual à diferença entre o maior e o menor valor da amostra. Então, se sempre a gente for calcular a amplitude, a gente vai usar lá, vai usar a letra R, tá? Vai pegar o maior valor da amostra menos o menor valor da amostra. Isso aí a gente calcula a nossa amplitude. A gente vai ver agora como a gente calcula a nossa amplitude com passo a passo aí. A gente já viu, mas tô voltando para todo mundo realmente tirar as dúvidas aí, né? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer, pessoal, é sempre registrar. Onde a gente está registrando nossos dados, né? Na folha de verificação, numa tabela e assim por diante. O segundo passo que a gente tem que fazer é identificar, é olhar analisar aquele conjunto de dados que a gente tem disponível na nossa folha de verificação, identificar qual que é o maior valor e qual que é o menor valor disponível para mim. O terceiro passo é a gente realmente calcular, é pegar o R, amplitude, maior valor menos menor valor, tá? É assim que a gente vai trabalhar para a gente calcular nossa amplitude. Então, a amplitude define o campo de variação dos dados, considerando seus extremos superiores e inferiores. Ela não traz informação sobre a amostra intermediárias. Por meio da amplitude, não é possível perceber informações sobre a concentração de dados, ou seja, se eles estão mais concentrados próximo ao valor médio, dispersos de forma homogênea, ou se são concentrados próximo ao valor extremo. Essa informação pode ser obtida por meio de cálculo de desvio padrão, que será abordado na sequência, aquilo que eu falei para você. A gente vai ver logo abaixo o desvio padrão, tá bom? Então, o primeiro exemplo que a gente tem disponível aí para a gente poder calcular nossa amplitude, tá? Então, a gente tem você faz uma distribuição de 6 balas para as 3 crianças. Existem 3 alternativas para calcular a distribuição. Em continuidade ao estudo, calcular a amplitude para as 3 alternativas, tá? Então, a gente tem o primeiro valor lá, primeira distribuição, tá? A gente vai chamar de R1 aí. Primeira distribuição R1 com essa minha amplitude número 1, tá? Minha distribuição número 1, desculpa. Então, R1 é igual a 6, 0 e 3. Então, eu vou pegar e vou calcular. O R2, 4, 1 e 3. 4 menos 1, né? E a terceira, 2, 2 igual a 0, né? Eu estou calculando aí minha amplitude. A interpretação das 3 alternativas da amplitude foram 6, 3 e 0. Qual a informação que a gente consegue entender para essas 3 crianças, né? Então, a gente entende que na primeira alternativa, eu distribuí 6 balas para uma única criança. Na segunda alternativa, eu distribuí 4 e 1 para outra. E na terceira, eu distribuí 2 e 2, tá? Então, a gente consegue analisar essas informações para a gente qual que é a melhor amplitude, qual que foi a amplitude que melhor atendeu as crianças, tá? Então, se a gente olhar o gráfico aqui embaixo, a gente pode ver o gráfico logo abaixo aí, pessoal. O que a gente mostra pra gente? A primeira figurinha do gráfico aí, ele mostra para quê? Ele mostra o que pra gente? Uma amplitude muito grande, de 0 a 6. Então, minha amplitude está dando 6 lá, né? Estou muito aonde, pessoal? Estou muito no extremo superior, tá? Então, isso pra gente não é bom. Olha o meu segundo lá. Qual que é a amplitude do meu segundo? Deu número 4, tá? Então, na hora que minha amplitude é número 4, pessoal, o que eu também estou tendo uma tendência mais pro limite superior, tá? Isso aí pra gente também mostrando no gráfico não era positivo. Agora na terceira distribuição, a gente tem amplitude de igual a 0. O que isso quer dizer?
eu distribuí igualmente todos os dados para todas as crianças, tá? Isso para a gente é muito positivo quando a gente trabalha com amplitude igual a zero nessa situação, tá? Exemplo 2. Você vai viajar para 2 lugares diferentes, uma praia e outro na serra. Precisa de algumas informações para preparar a sua mala de roupas. As primeiras informações a serem foram muito semelhantes. Nessa época do ano, a temperatura média em ambos os locais é de 20 graus Celsius. Para ter uma representação mais segura, você solicita algumas informações. Então, recebe a temperatura média por hora nos 2 locais. Então, a gente simulou aqui. A gente pode olhar aí abaixo aí na figura aí a nossa folha de verificação, tá? Então, a gente começou da hora 1 até na hora 24. A gente olhar na tabela lá embaixo até a hora 24. E aí, a gente tem os 2 dados aqui, tanto na serra, tanto na praia, quanto na serra, de hora em hora, quanto está dando a variação de temperatura para a gente, tá? Isso aí é importante para a gente poder tomar a nossa decisão. Então, ele foi mostrando para a gente lá. Na hora 1, temperatura na praia e temperatura na serra, na nossa folha de verificação. Até na hora 24. A hora que a gente chegou na hora 24, a gente chegou em qual média, pessoal? Nas duas posições. Qual que foi a média que a gente chegou? 20. 20 graus Celsius, né? Com aquilo que a gente discutiu na aula passada, né? Com essa informação. Você Ô, Cristian, melhor... Pois não. Poderia explicar para mim por que 20 aí? Eu não entendi. A média? A gente viu média na aula passada também, lembra? Falou. Então, média funciona assim, Cleiton. Média funciona assim. Você vai somar todas as amostras. Tá cortando para todo mundo ou só para você? Eu acho que é só para mim. A minha internet tá ruim hoje, né? Tá ruim? Tá. Aqui perto de casa também tava meio com tempo de chuva. Não sei como que vai se comportar. Tomara que não, né? Para mim, pelo menos, aqui tá bem ainda, né? Mas vamos lá. Só para reforçar, então, aí, Cleiton. Como que funciona? Como que calcula a média, né? Você pega o total de amostras que você tem. Então, você vai somar aqui todas as temperaturas que você tem nas 24 horas e vai dividir por 24. Isso vai representar a sua média. Isso é para tudo. Calcular uma média de 5 amostras. Você vai somar 5 amostras e dividir por 5. Sempre média vai ser assim. Você soma o total de amostras e divide pelo total. Tá bom? Tranquilo aí, Cleiton? Tô ouvindo. Tá cortando, mas tá dando para ouvir. Mas é importante você entender. Você entendeu aí como calculou a média? É sempre por 5 que você quer dizer ou não? Não. Você vai somar as amostras e dividir pelo número de amostras, por N, tá? Então, você vai somar o valor das amostras. Tenho 10 amostras de dados variáveis, né? Então, você vai dividir pelo número de amostras que você tem. Por exemplo, aqui, Cristian. Aqui nós temos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Essas horas aqui eu tenho que somar? Vai somar ou eu só somo? Aí a temperatura é de 17, aí na serra tá com 8. Vamos lá. Eu somo ela na linha horizontal ou vertical? Vertical. Vertical. Vamos fazer esse pedacinho pequeno aqui, Cleiton. Ó, fazer a média desse pedacinho, tá? Então, você tem quantas amostras aqui, ó? Você tem 4 amostras, correto? Certo. Então, o seu N é igual a 4, correto ou não? Certo. Então, você vai chamar de P o total de temperatura aí. Você vai somar todos os seus P. Quanto vai dar? Soma para mim aí, Cleiton, para ver quanto que dá. 4, 3, 7. Não. Na praia, né? Esquece aqui, a hora tá aqui. É aqui que você vai somar, ó. Da praia. Na praia? Você vai somar então dá. Os graus de temperatura. Vou somar aqui, tô com a calculadora aqui. Faz aí, 17 vezes 4 aí para ver quanto dá. Deu 68. Então tá bom. Então vamos lá. Vou pôr aqui, ó. Somando as temperaturas na praia, nessas 4N, essas 4 amostras que você tem, deu 68, tá? Então esse aqui vamos chamar de P, tá bom? Tá certo. Vamos somar agora da serra aqui. Somar para mim, ver aí, Cleiton, quanto dá? Chamar de S aqui. Quanto que dá a soma dessas 4 amostras? 8, 8, 16, mais 10, 26, mais 12. Espera aí. Mais 12. Viu aí ou não?
38? Isso. Então, 38. Então, você tem, para que você tenha essas 4 amostras, você tem uma, somando o total dá 38 e aqui deu 68. O que você vai fazer a média? Como que é a média, tá? Média é assim. Então, é a somatória das amostras, vamos chamar aqui, dividido por N, tá? Que é o número de amostras. Então, usando a formulinha aí, ó, como que é? A somatória de P que você fez aqui, quanto que deu a somatória de P sua aí? 68. 68, certo? Qual que é o N seu? Qual que é o número de amostras que você tem? 4, né? Isso. Então, quanto que dá sua média aí? Sua média de P. 68 divide por 4. 17. Beleza? Então, sua média de P deu 17. Entendeu aí como que faz a média? Entendi. Estou até colocando no caderno já. Calcula a média de S agora pra gente. A outra de 38? Isso. Então é 38 dividido por 4, que é lá, É a mesma, mesma, a fórmula é a mesma. Isso, tá vendo? A fórmula dá, sempre vai ser essa fórmula. dá 9,5. Eu vou ter que usar sempre essa fórmula que você começou no começo, né? Sempre essa fórmula. Para a média, ser sempre essa fórmula. Tá certo. Deu 9,5. Beleza? Então, a média da praia nessas 4 primeiras horas é 17. A média da serra nessas 4 primeiras horas é 9,5, tá? Maravilha. O que ele fez aí, pessoal? Só para dar andamento aí, né? A gente continuar aí. Ele pegou e fez a média das 24 horas. Das 24 horas lá, né? Cleiton, o microfone aberto, Cleiton. Desculpa. O que ele fez nas 24 horas? Ele calculou a média, tanto da praia quanto da serra. E a média aqui que ele mostrou pra gente, que eu tenho duas médias iguais, a 20 graus, tá bom? Tranquilo, tá aí? Só que aí o que mostra pra gente? A serra e a praia tá com média de 20 graus. Isso pra gente é pouca informação para mim poder embasar minha mala, fazer minha mala, qual roupa que eu tenho que levar, né? Então, o que a gente vai fazer com isso? Qual a informação que a gente vai usando para a nossa aplicação aqui, tá, pessoal? O que a gente vai fazer pelo exemplo que a gente teve? A gente vai calcular amplitude. O que é amplitude mesmo, pessoal? Quem lembra que é amplitude? Acabei de comentar com vocês aí. É a subtração do maior valor menos o menor valor. Exatamente. Então, você vai o maior valor encontrado menos o menor valor encontrado no seu número de amostras, tá? Então, o que ele fez aqui, pessoal? Ele separou aqui, então, tá? Então, vou marcar aqui o R da amplitude para a gente, tá? Então, o que ele fez? Na praia, o R da praia, ele pegou o maior valor encontrado de todas as 24 horas, qual que foi? 25 graus. O menor valor encontrado, qual que foi? 17 graus, tá? Então, vamos fazer a amplitude, que é o maior, que é 25, menos 17. Quanto dá isso, pessoal? Quanto dá? 8. Beleza? Então, qual que é a nossa amplitude da praia, pessoal? 8 graus, 8. correto? O que quer dizer isso? Vamos ver se vocês entenderam qual que é o conceito de amplitude. O que isso está mostrando para mim? Quer dizer que os valores eles não variam tanto, no caso, comparado com a outra amplitude. Os valores estão mais próximos. Quanto menor a amplitude, mais próximos os valores. Exatamente. O que ele está mostrando para mim? Que eu tenho uma baixa variação na praia. Né? Eu tenho uma variação, se eu olhar a maior variação que eu tive na praia nessas 24 horas foram de 8 graus. Tá? Então, se eu levar a roupa para atender a 20 graus, vai me atender. Correto? Agora, vamos calcular referente a serra, tá, pessoal? Mesma coisa. Vamos lá ver qual que é a amplitude da serra, tá? O que ele fez na serra? Ele usou o mesmo conceito. Ele pegou o maior valor da serra, que é 35, calculou a amplitude, menos o menor valor encontrado da serra, que foi 8 graus. Qual que deu a amplitude da serra, pessoal? Quanto deu aí?
27. Beleza. O que quer dizer isso para mim, pessoal? Vamos lá para mim. Vamos ver se vocês entenderam o conceito aí agora. Que tem uma variação muito grande, então não fica muito longe de alguns valores. Exatamente. Então, eu tive uma grande variação nas mesmas 24 horas olhando para a praia, olhando para a serra, teve uma grande variação aonde? Na serra. Então, eu tive hora que eu tive 8 graus Celsius e tive hora que eu tive 35 graus Celsius. Então, tem que, para mim tomar a melhor decisão, olhando a amplitude junto com a média, eu tenho que, olhando só a média, eu tenho que olhar a amplitude para gente tomar a melhor decisão, tá? Então, é importante a gente estar claro para a gente essa informação. Ah, eu tomo decisão só pela média? Não, para controle estatístico, não. A gente vai precisar da amplitude e mais algumas coisas, tá bom? Então, é importante. Ô, Cristo, então eu tenho que pegar sempre o maior valor e o menor valor? Para amplitude, tipo, sim. Na temperatura na praia. Então, lá é maior valor e menor valor. Aí, para altitude, também? Isso, Cleiton. Para calcular a amplitude, você vai pegar sempre o maior valor e menos o menor valor, tá? O exemplo que a gente tem aqui para praia é 25 e o maior valor, e o menor valor 17, tá bom? Ah, entendeu. Eu tô começando a entender. Então tá bom. Boa noite, professor. Desculpa, eu cheguei meio atrasado, tava com problema na minha internet. Sem problema. Boa noite, tudo bem? Vamos lá, Douglas. Então, só para a gente calcular aqui para a gente, ele mostra para a gente a nossa amplitude, tá? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida sobre amplitude? É importante tá esse conceito muito claro para vocês, tá? Porque a hora que a gente falar de amplitude, a gente tá claro como que calcula a amplitude, como que eu chego nesse valor de amplitude, tá? Pessoal, vou contar um probleminha para vocês, aí vocês vão calcular a amplitude para mim aí na hora, aí rapidinho, tá bom? Eu faço 8 peças por hora. Anota aí os dados do problema, tá, pessoal? Pra gente calcular junto aí, tá? Eu faço 8 peças por hora e eu faço uma medição de diâmetro de 150 milímetros a 190, tá? Eu quero calcular a amplitude para mim nessas 8 peças que eu fiz durante essa hora, tá? Então, a primeira peça que eu encontrei com 152. Estão anotando, pessoal? Tá todo mundo junto aí? Sim. Então tá bom. Na segunda hora, pessoal, eu encontrei o quê? Eu encontrei 157. Na terceira hora, eu encontrei 173. Desculpa, na quarta peça, eu encontrei 180. Na quinta peça, eu encontrei 188. Peraí. Na sexta peça, tá. Na terceira, 173. Na quarta, 180. Na quinta, 188. Okay. Na sexta, eu encontrei 167. Na sétima, eu encontrei 189. E na oitava, eu encontrei 152. Eu quero que vocês calculem para mim agora a média e a minha amplitude das minhas peças, como que tudo isso em milímetro, tá, pessoal? Pra gente saber o que a gente está trabalhando, que informação, tá? É em milímetros. A última, professor? A última é 152. Quero que vocês calculem para mim a média e a amplitude, tá? 2 minutinhos para todo mundo calcular junto aí. Então vamos lá, então. Qual que é a minha média, pessoal? Quem vai falar minha média? Quanto que deu a média aí? 16975. 16975. Todo mundo chegou nesse número, pessoal? Sim. Sim. Maravilha. Então tá bom. Qual que é a minha amplitude, meu R aí? Quanto que deu? 37. Tá certo. Maravilha. Então, o conceito tá claro para vocês de média e amplitude, tá bom? Isso que é importante a gente tá claro para todo mundo aí. Alguma dúvida, pessoal, referente à média e amplitude?
Vou passar para o próximo. Vou seguir, então. Ninguém comentou, vou seguir. Pessoal, anotem aí para a gente agora. A gente vai falar de desvio padrão. Então, preciso que vocês tenham um papel e uma caneta na mão, um caderno aí. E é importantíssimo a gente calcular, falar de desvio padrão, tá bom? Ô, Cristian, tá me ouvindo? Pode falar. Ó, você falou o 8, 150, 190, 152, 57, 173, 180, 188, 167, 189, 152. Isso aqui é os que você me falou, né? Agora, vamos devagarzinho comigo aqui ainda, que eu tô perdidinho aqui. Eu fiz uma conta totalmente errada aqui. Eu peguei que é o maior aqui, que é 189, mas tá errado. Eu sei que tá errado. Não tá errado. Vamos lá, Cleiton. O que você tem que calcular primeiro, Cleiton? O que a gente tem que fazer primeiro? Calcular a média. Vamos falar da média primeiro. Quanto que deu sua média? A média... O que você tem que fazer na média? Não, eu fiz tudo errado, porque eu fui cacei aqui o maior valor. Então vai, vamos fazer amplitude então. Qual que é o maior valor? Eu peguei 189. 189. Aí, o que você fez? Dividi por 8. É isso aí? Não. Não? Vamos lá. Não. Vamos lá de novo para a gente calcular. Vamos aprender primeiro a calcular a média, Cleiton. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai somar tudo, né? Na média, nos valores que eu te passei aí, você vai somar todos esses 8 valores que eu te passei. Ah, esses 8 valores eu tenho que somar um por um? Um por um. Igual você fez na temperatura. Você não fez na temperatura, é isso? É. Tá, eu vou somar aqui. Você anotou a fórmula lá? Você tem que usar a mesma fórmula. Dá tempo de eu somar ou não, Cristo? Rapidinho. Se for rapidinho, dá. Vai lá. 150 mais... É 190 o terceiro? 173. Ô, Cleiton, você está contando errado. Começa a somar no 152. No 152? Por que 152? Não é o último? Não, tanto faz. Não, Cleiton. é 152, 157, 173, 180, 188, 167, 189 e 152. O 150 a 190 era a tolerância, né, Christian? Isso. 150 e 90 era a tolerância, que era da minha peça lá, né? Ah, não entrou ainda não, Cristo. Pode tocar, ô Cristo, que eu vou pegar vídeo depois disso aí para mim interagir melhor, mas não quero atrasar a aula, não. Não vou empacar aqui. Pode ir que eu vou pegar isso aqui. Pode ficar tranquilo, eu pergunto para os alunos tudo aí. Maravilha, então. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora de desvio padrão, tá? Desvio padrão, pessoal, a gente vai ter um pouco mais de exatidão na informação que eu for trabalhar daqui para frente, né? Vou trabalhar com a média, com a amplitude e com o desvio padrão. Então, desvio padrão, pessoal, é unidade estatística de medida de variabilidade. O que é isso? O que quer dizer isso, professor? O que é variabilidade? É a dispersão dos meus dados, né? Então, eu vou conseguir observar em torno de uma média aritmética um conjunto de dados e tomar uma decisão, tá? Então, a variabilidade de observações em torno da média aritmética de um conjunto de dados. O desvio padrão pode se referenciar para um conjunto total dos dados, população, ou parte dos dados, ou da amostra. O desvio padrão é representado por sigma, tá? E o desvio padrão amostral por S, respectivamente, tá? Então, pessoal, o desvio padrão é a média da variabilidade dos dados em relação ao valor médio. O que quer dizer isso, pessoal? Então, a gente vai lá. Quando eu estou falando... Então, vocês vão anotar aí, ó. Anota a primeira coisa que você tem que anotar no caderno, tá? A gente vai calcular o desvio padrão amostral, tá? É por uma amostra, não vai ser pela total da população, tá? Então, desvio padrão amostral é pela letra S, tá? Então, o que é isso? É raiz quadrada de 1 sobre o N, número de amostra menos 1, mais, aqui tá indicando pra gente, tá? O x1, os valores da amostra, menos a média que a gente vai ter, fecha parênteses, raiz quadrada. Isso aí essa é a minha forma para a gente poder calcular o desvio padrão amostral, tá? Agora a gente vai ver a forma para calcular o desvio padrão da populacional total da minha amostra, não por uma amostra, tá? Total de número de N's, né? Então, desvio padrão da populacional é 1 sobre N mais somatória de são os valores da amostra menos a média, fecha parênteses, raiz quadrada, tá? Ou raiz quadrada, desculpa.
elevado ao quadrado. Então, aqui, pessoal, ele mostra para a gente o que é cada um. Tá? O S, desvio padrão. O sigma, desvio padrão populacional. O X com a barrinha em cima é a média, então é importante você estar se acostumando com isso, tá bom? X1, ou XI, né? X1, XI aí, tanto, são os valores da amostra, tá? O N, quantidade de amostra, o N minúsculo, o N maiúsculo, total da população. Então, uma regra prática para a escolha da equação. Para a amostra de população abaixo de 32, a equação de desvio padrão amostral, tá? Então, o que quer dizer isso, pessoal? Quando eu vou trabalhar com um número de amostras abaixo de 32, eu vou sempre, isso é a regra, tá? Eu vou usar a desvio padrão amostral, não vou usar o total populacional. Quando eu trabalhar com amostras acima de 32, eu vou usar a equação desvio padrão populacional. Tranquilo aí até agora, pessoal? Isso aí já é regra para a gente poder. Então, isso aí, certamente, vocês têm que marcar de asterisco. Eu não sei se alguém imprimiu ou não esse material. Pintar de amarelo aí, que isso aí é sempre uma perguntinha que vira e mexe e cai. Sem dúvida? Então, vamos lá. Uso de calculadoras e computadores. Então, agora vai ficar mais fácil, né, pessoal? Quando a gente trabalha com isso, a gente tem na calculadora, tem no Excel, tem N formas para a gente calcular esse número mais fácil, tá? Depois eu posso abrir aqui para vocês. Acho que eu tive uma ideia. Se todo mundo topar, eu queria mostrar a média para o Cleiton no Excel. Vocês topam? Só para ele poder tentar acompanhar o que a gente fez aqui. Pode ser? Pode ser? Eu acho que fica mais fácil dele entender. Deixa eu abrir aqui no meu computador Excel. Não só ele. Então tá bom. Então, pessoal, vocês têm que ir me falando se tiver dúvida, para a gente poder ir trabalhando. E porque assim, eu vou seguindo, vocês têm que me falar, professor, tá bacana, não tá? E aí eu vou passando a matéria, tá bom? Tá bom? Pessoal, isso aqui, o que ele passou para mim? Isso aqui que eu passei para vocês é os valores encontrados das 8 peças que eu medi, tá? É o meu N. E aqui é o meu número de N, que é o valor que eu passei de cada um. Se vocês calcular a média no Excel, vai dar um igual lá, vai colocar média. Tá vendo? Vai pôr aqui, ó. Somar, fechar o parênteses. É fácil ou não é, pessoal? Ô, Cristian, você somou esse 152, 157, 173, essa fileira aqui todinha, aí deu esse resultado? Todinho. Eu somei. O que ele faz? Ele soma e divide por 8. Ele faz sozinho já. Soma tudo isso aqui, ó, e divide por número de amostras. Isso é a média, Cleiton. É a média. Não lembro agora da amplitude. Aí, no caso, foi achar... Pode falar, Cleiton. Aí, minha internet tá rodando, achei que não tava falando. Aí, no caso, nós achou foi a média agora, né? A média. A amplitude, eu não lembro aqui que eu não tenho que ser amplitude. Aí, professor, agora vai devagarzinho agora na amplitude aqui, que agora parece que tá indo. Tá indo? Deixa eu ver aqui. Eu não lembro qual que é a amplitude aqui. Mas vou fazer a amplitude na mão aqui, pessoal. Amplitude que você vai fazer, Cleiton? Olha lá, qual que é o seu maior valor que você tem aqui? Qual que é que peça que é o maior valor? 189? Então, você vai selecionar 189 lá. Qual que é o menor valor que você tem? Menos. 189, aí coloca menos, que é 152, Cristian? Isso. Quanto que deu sua amplitude aqui? Eu vou somar aqui. 189. Deu 37? Maravilha, é isso aí. Amplitude, isso aí chama, né? Uhum. Tranquilo? Aí sim, agora entendi. Então tá bom. Então vamos, a gente vai calcular depois desvio padrão no Excel, tá bom? Vou passar para vocês aí. Então vamos lá, pessoal.
Então, para o uso de cálculo estatístico, é cada vez mais comum o uso de calculadoras ou programas de computadores, onde basta digitar o valor da amostra ou da população e a máquina calcula a média, desvio padrão e outras funções e informações estatísticas, tá? Para tirar proveito no aprendizado, é recomendado que o participante disponha de uma calculadora com funções estatísticas. Todo mundo tem uma calculadora científica aí? Não. Se não tiver, link lá que eu mandei no grupo. A gente vai calculando aqui, eu abro aqui uma calculadora, eu vou mostrando para vocês. A gente faz no Excel, a gente vai fazendo passo a passo aqui para todo mundo. Ô, Cristian, eu tenho uma aqui, mas a minha é do tempo do Zardel. O Douglas até viu, mas eu não sei mexer nessas funções dela, não. A gente vai aprender junto aí, tá? Então, pessoal, então, importante agora tá todo mundo junto aqui pra gente calcular o desvio padrão, tá? Então, vamos... O celular de vocês também, se vocês tombarem ele, ou no modo horizontal aí, vocês conseguem... Tem alguns que já abrem automaticamente com as funções que a gente vai utilizar aí. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui, pessoal, vocês olharam na plataforma, a gente tem um material aqui que ele mostra um procedimento para a gente poder calcular o desvio padrão, tá? Então, no primeiro passo, a gente tem que... Volto sempre no primeiro passo que a gente viu da média e assim por diante, da amplitude e assim por diante. O que a gente tem que fazer primeiro? É registrar o valor do desvio padrão. Então, a gente vai estar sempre calculando o valor do desvio padrão. O segundo passo que a gente tem que fazer, pessoal, calcular as médias das notas, conforme a gente viu também. Para o cálculo da média, colocar o valor na coluna B. Mesma quantidade de linhas que a quantidade de amostras. Terceiro passo. Na coluna C, o valor da coluna A menos a coluna B. Quarto passo. Colocar na coluna D o quadrado de cada um dos valores da coluna C. Quinto passo. Colocar na linha somatória o resultado do somatório dos valores da coluna D. Sexto passo. Colocar na linha N-1 o resultado da quantidade de dados N-1. Sétimo passo, colocar na linha somatória de xi menos x média, menos valor médio, elevado a 2, sobre N-1, tá? O resultado da divisão da somatória de xi menos x médio, elevado ao quadrado, pelo valor de N-1. Oitavo passo, calcular o valor da raiz quadrada do valor somatório da somatória de xi menos a média elevado ao quadrado sobre dividido n-1. Tá? Então é isso aqui que a gente vai calcular um a um aí. Vocês estão... É sempre que a gente vai calcular isso, tá bom? Então aí... Tá vendo essa tabelinha aqui, pessoal? Não sei se vocês têm condições de imprimir aí ou para próximas aulas. Acho que era importante vocês imprimirem essa tabelinha aqui, ó, para deixar com vocês aí. Toda vez que a gente for calcular desvio padrão, é importante você estar sempre relembrando como que tem que fazer um a um, tá? A gente vai calcular um exemplo aqui, depois a gente vai fazer um passo a passo aí, tá? Bem tranquilo. Exemplo 1. Você tem uma distribuição de 6 balas para 3 crianças. Existem 3 alternativas para a distribuição. Em continuidade ao estudo, calcular o desvio padrão para as 3 alternativas. Então, vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo aí, ó. Tem as três amostras, que é o primeiro, que é o número de N. Tranquilo aqui, pessoal, o número de N? Todo mundo enxergou? Vamos fazer só do primeiro aqui, ó. Tá todo mundo junto aqui, que essa aqui são o número 1, 2, 3, é o N. É o número que a gente tem aqui, ó. Esse aí é o N, o A, que é 1, 2, 3? Isso. O B, olha lá, volta lá o B. O que é o B? O B é a média. Na verdade, o C, na verdade, o B é a somatória deles. O C é a média. O D, o que é o D, pessoal? É o valor de somatória menos a média. Então, na primeira, se a gente olhar sempre por linha, tá bom, pessoal? Tá olhando o D qual? Qual que é o D, Cris? O D aí é qual? É o valor da somatória, que é o xi, tá vendo? Menos a média. Então, você tem o xi aqui, ó, a somatória sua aqui é 6, menos a média, igual a 4.
Então, calculou para os 3. O E, o que é o E? Vamos lá de novo lá em cima para vocês verem. Tá diferente aqui. Então, vou pegar o xi menos a média e levar ela ao quadrado. Então, vou fazer para os 3 a mesma coisa. Então, vou fazer essas 3 continhas aqui para os 3 exemplos que a gente tem, tá? Então, dos 2 exemplos que a gente tem. Então, eu tenho aqui, ó, somatura da coluna E, 24. N menos 1. Então, quanto que é meu N? Quanto que é aquele letra, meu N? Não entendi, Cristo. Qual que é o valor de N que eu tenho? Na letra A? Não, só o valor... primeiro. Qual que é o valor de N que eu tenho? Tem 6? É 3, né? Meu N não é 3, que a gente acabou de ver aqui, são 3 amostras? São na primeira fileira, você fala. Que é 1, 2, 3. Mas não é para somar esses daqui, não, Cris? Ou é para pegar o maior? O N é o total, né? Lembra sempre, o N é o total de amostras que eu tenho. Então tá, então eu pego o maior, que é o 3? Não, é o total, não é maior nem menor. Quantas amostras você tem? Quando você calcula, quando eu dei exemplo para vocês. Tá, então você tem 3 amostras, desculpa, é igual aquele exemplo que você deu do 8, perdão. Exatamente. 3 menos 1 igual a 2. Tá? Aí vai fazer o cálculo aqui pra gente. Então, quanto que é meu... Fez o cálculo aqui, ele pegou 1 sobre N menos 1, mais a somatória. Todos os valores que a gente encontrou aqui, a gente usou para calcular o desvio padrão. Meu desvio padrão foi quanto? 3,46, certo? Segundo, a mesma coisa. Meu desvio padrão foi 1,73. Então, o terceiro desvio padrão aqui é a mesma coisa que ele deu. Somatória da coluna, só que agora deu numa única tabelinha. Quanto que deu meu desvio padrão aqui do terceiro? Deu 0, certo? Então, interpretação das 3 alternativas, o desvio padrão foram 3,46, 1,73 e 0. Qual o desvio padrão que melhor atendeu as 3 crianças? Então, vamos lá, pessoal. Olha o primeiro quadradinho aí, ó. Vou pintar para vocês aí. Lembra aí? Meu desvio padrão deu 3,46. Olha como que está a situação. Onde está meu 3,46? No segundo lá, quanto que deu meu desvio padrão? 1,73, certo? Então vamos... Eu coloquei aqui, ó, só para a gente relembrar das 3 situações aí, a gente vai fazer calcular 1 a 1. Todo mundo tá com calculador e lápis na mão aí? Tá ou não? Tá. Vamos voltar no primeiro exemplo lá que a gente teve das balas, que a gente calculou média, calculou tudo, tá? Então eu tenho 3 situações, eu tenho 3 pessoas diferentes que vão dar balas para 3 crianças. Então, primeira situação, eu tenho 3 crianças aqui, ó, tá vendo? O N meu, 1, 2, 3, certo? O que essa primeira situação fala para mim? Que ele vai lá e ele entrega 6 balas para uma única pessoa, tá bom? A hora que eu olho a média dessa primeira situação, vou falar só da média. Vocês estão vendo aí no computador de vocês, na tela de vocês aí, né? A hora que eu falo da média, quanto que é a minha média aqui, pessoal? 2. 2. Então, a gente aprendeu a calcular a amplitude, certo? Então, quanto que deu a minha amplitude? Deu? 6. 6. Maravilha. Então, isso aqui que eu aprendi a calcular, minha situação número 1. Agora, vamos para a situação número 2. Então, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho 3 crianças e eu tenho 6 balas para distribuir. Então, o que ele faz? Para a criança número 1, ele faz o quê? Ele dá 4 balas. Para a criança número 2, ele dá 2. E para a terceira, não dá nenhuma. Se eu olhar a média, só a média, o que eu tenho? Qual que é a minha média aqui, pessoal? 2. É 2 de novo, né? Agora, olha a minha amplitude. Qual que deu a minha amplitude? Deu? Deu 2. Deu 2. Então, quer dizer que eu estou trabalhando mais próximo da média. Não estou tão no extremo. Estou no extremo, mas não tanto no extremo. A hora que eu olho a situação número 3 lá, o número de crianças. Eu tenho as 3 crianças ainda com as 3 balas. O que eu faço agora? Eu vou lá e distribuo
2 balas para cada um. Se eu olhar a média, qual que é a minha média que eu tô tendo aqui, pessoal? 2. 2. Se eu analisar, e olha a minha amplitude, qual que foi a amplitude aí? Foi? 0. 0. Foi 0. Se eu olhar agora minha média, se eu olhar só tomar decisão pela média, qual que é a melhor situação? A 1, a 2, a 3. Olhando a média, eu consigo tomar essa decisão? Não, que é tudo igual. A média é igual, beleza. Aí a gente aprendeu uma coisa um pouco mais além da média agora. A gente deu mais um passo. A gente foi lá e calculou a amplitude. A gente aprendeu a calcular a amplitude. Maravilha. O que é amplitude mesmo, pessoal? O maior valor menos o menor valor? Isso. Então eu pego minha maior distribuição com o meu maior valor que eu tenho de distribuição, menos o meu menor valor que eu tenho de distribuição. Se eu olhar a média e amplitude agora, o que eu tenho? Eu já consigo consegue clarear para mim qual que é a melhor opção que eu tenho? A melhor situação? Sim. Já melhora já, né? Mas ela ainda, para mim tomar uma decisão só pela média e amplitude, é falta de informação. Então a gente aprendeu a calcular o desvio padrão, tá? Como que calcula o desvio padrão? A gente viu um passo a passo falando para vocês aí para a gente poder ver. No Excel, vocês vão dar um igual desvi.pad e vão dar a amostra que vocês quer calcular. Ele vai dar para a gente o desvio padrão já, tá? Então vocês podem ver que ele já calculou o desvio padrão para a gente. Deu 3,46, 2 e 0, tá? Diminui a tela para o pessoal ver. Diminuir? Só tinha pedido para aumentar. Vê aí se melhorou. Tá ótimo assim, senão fica muito pequeno, Leandro. Assim não, tá bom. É que ele não tava mostrando o desvio padrão. Eu pensei que tava para baixo, entendeu? Por isso que eu pedi. Assim tá ótimo. Tá vendo o desvio padrão aí? Feito. Ô, Cris, claro, dá um tempinho pra gente copiar essa planilha. Tá, beleza, pode copiar, mas isso aqui é só um exemplo que a gente vai calcular. Aqui mas é bom que a gente, pra gente fixar, sabe? Copiar, memorizar mais. Alessandra, tira um print da tela. Copia aí que a gente já... Eu espero um pouquinho vocês. Espero vocês copiar aí rapidinho. O que o Eduardo falou, acho que é melhor. Para não atrasar a aula, é bom tirar um print e depois eu passo, então. Acho que todo mundo também, se quiser, tirar um print, depois passar para o Excel. Deixa eu já printar. Então, pessoal, calcular o desvio padrão aqui a gente calcula muito fácil, né? Mas, professor, como que é esse cálculo de desvio padrão? Então, vamos voltar lá na apostila, tá? Então, primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente vai calcular o desvio padrão. Qual que é o tamanho da minha amostra, pessoal? Três. Da amostra, 6. Quanto? É 3, né? Minha amostra é 3. O porque tamanho são da minha amostra... são 3 amostras? Tá. São 3 amostras, são 3 crianças, né? Lembra lá do exemplo. Vamos voltar aqui, ó. Número de crianças, tamanho da amostra, são 3, tá? Então, se o tamanho da minha amostra é 3, o que eu tenho que fazer? Eu vou usar qual a equação para calcular o desvio padrão? A amostral ou populacional? Amostral, que ela é abaixo de 32. Maravilha, parabéns, Douglas. Isso aí. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu já sei que eu vou calcular, é a amostral. Então, vocês estão vendo, vou até pintar aí para vocês verem. Por que é amostral, Douglas? Que é abaixo de 32, ele falou? Isso, não entendi. Isso, porque para somar padrão populacional é acima. É isso aí. Então, a gente viu aqui, a gente viu aqui em cima, acabamos de falar. Então, pessoal, maravilha. Então, a gente sabe qual que eu vou usar. Como que eu calculo isso, professor? O que a gente tem que fazer? Primeiras informações que eu tenho que saber. Então, vamos lá. Nesse primeiro exemplo, lá. Então, todo mundo põe no lápis aí. Vou pôr junto com vocês aí, ó. O que é meu N? Qual que é meu valor de N? Primeira coisa que eu tenho que saber, meu N. Quanto que é o valor de N? 3, que é a quantidade de amostras, né? Isso, é minha amostras. Agora, eu sei minha média já, não sei minha média? Qual que é a minha média? Que é o X barra I. Qual que é a minha média, pessoal? Vai depender de qual você vai pegar lá. Não, vou fazer o primeiro só, Leandro. Só do primeiro, pra gente poder calcular primeiro? só do primeiro aqui, ó.
A Ah, média tá. de tudo é igual, não é? Independente de qual Média é que igual. era, a média é igual. É. Então vamos lá. A gente fez a média aí. Deu? Qual que é a média que eu tenho? É 2, não é? Beleza? E o meu x1 que é a somatória, o xi que é a somatória dos meus valores, tá? Então, que ele vai somando. Isso aí ele vai calcular para mim a somatória de 1 a 1. Só, ó, o microfone aberto, pessoal. Então, o que eu tenho que fazer? O que ele fala para mim aqui? Que ele vai somando, né? De cada um dos valores que eu tenho, eu vou somando a média mais o desvio, vou calculando por 2, tá? Então, o que ele quer falar para mim, que essa somatória aí? Então, eu vou pegar o primeiro aí. 6. Eu tenho 6, certo? Que é a minha primeira amostra, que vocês estão vendo no desenho aqui. Não deu 6 aí, pessoal? Sim. Então, vamos lá. Para calcular, a primeira coluna que eu tenho que calcular aqui para eu poder saber que vocês vão usar lá, né? O que é? xi, que é minha somatória, menos minha média. Então, qual que é o valor que eu calculei aqui primeiro? 6 menos 2. Eu vou nessa linha aqui por enquanto, tá bom? Essa linha só. 6 menos 2 é igual? 4. 4. 4, beleza. Então, do primeiro eu sei. Agora eu vou fazer da segunda linha. O que é isso? Eu vou fazer minha média menos o xi que eu tenho elevado a 2, elevado ao quadrado. Então, vamos lá. A primeira coisa que tem que fazer é que está entre parênteses, né? 6, que é o meu x1, menos a média. 6 menos 2 é igual a quanto, pessoal? 6 menos 2, Calcula 4. aqui, né? 4, não é? 4. Elevado ao quadrado, 4 vezes 4. 16. Maravilha. Então, eu já achei meu primeiro valor da somatória, tá? Agora, isso é da primeira amostra, pessoal. Para cada amostra, eu vou ter que fazer essas continhas. Para cada amostra. Lembrando que a gente tem 3 amostras, né? Para a segunda amostra, pessoal. Qual que é o meu valor da segunda amostra que eu tenho lá? Minha somatória da segunda amostra, qual que é? 0. Por que é 0, Alessandra? Que era 2 menos 2 lá, deu 0. Não. Maior valor menos o menor. Não é por causa disso. Lembra lá. Por que é 0? O que é meu x1? Quantas bolas eu entreguei para a segunda criança? 0 balas. 0 bala. Por que é 2 então? Porque entregou 0 balas. Ah, por que é 2? Ai, É, caramba. porque é 0, né? Porque é 0, né? É. Entregou 0 balas. Qual que é a minha média aqui, pessoal? Minha média é... A média não vai mudar. A média é 2, não é? Tá todo mundo acompanhando, pessoal? Tá muito... Vamos Sim. falando aí. Tá todo mundo junto Tô aí, né? acompanhando aqui. Tô olhando aí. Então, beleza. Então, minha média, não, vocês podem ver que a minha média não vai mudar. Minha média é 2 sempre, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. x1, que é o meu valor aqui de x1, menos a média. Qual que vai ser meu valor aqui encontrado? Menos 2. É menos 2? Tô enxergando direito, tá? É menos 2. Tranquilo aí? Até aqui nessa coluna tá tranquilo ou não? Sim. Maravilha. Vamos para a coluna E aí, pessoal. O que a gente vai fazer agora? É a mesma coisa que a gente fez lá de cima. Meu xi. Quanto é meu xi do número 2? Quanto é? É 0, não é, pessoal? Isso. 0 menos a média, 0 menos 2, quanto dá? Menos 2. 2, né? Elevado ao Por quadrado. Por que deu 2 positivo ali? Ou eu não tô enxergando? Tá muito pequeno, será? Eu não tô vendo? O 2 é positivo ou é menos 2 aqui? 0 menos 2. Onde eu tô com o mouse? Embaixo. Não, estamos nessa No linha. o outro 2. Ah, tá nessa linha aqui ainda, tá. Vai. Estamos nessa linha. Vamos fazer por linha. A gente tá fazendo por amostra. Onde a gente querer. Vamos lá. Nessa linha a gente tá. Tá. Então, como que eu calculo? 2 elevado ao quadrado, menos 2 elevado ao quadrado. Quando eu tenho menos aqui, o que vira? Continha regrinha de matemática. Vira positivo, não é? Então, fica 4, correto? Então, eu já fiz da primeira e fiz da segunda, né? Tranquilo? Lembrando dessas 3 amostras aqui que eu fiz, ó. Então, eu fiz dessa primeira e fiz dessa segunda. Vamos fazer a terceira agora. Eu preciso calcular a terceira, pessoal? Não, porque é igual Vai os ser valores. igual?
Exatamente. Eu não entreguei nenhuma bala para ninguém, a minha média é 2, vai ser qual que vai ser meu valor? Vai ser 4. Tranquilo até aqui? Uhum. Maravilha, isso é muito bom. Então, somando tudo isso aqui, pessoal, quanto que eu tenho aqui, pessoal? 16 mais 4? 20. 4. 20 mais 4? 24, tá? Então, o que é minha somatória aqui? Minha somatória é 24. Então, vou lá. Minha somatória da coluna E, né? Que a gente vai falar, a somatória lá que a gente vai calcular lá embaixo. Então, é 24, correto? Vamos, ó, a gente vai até circular a fórmula que a gente vai usar aqui, ó. Opa. A fórmula que eu estou usando é essa, não é? Então, Isso. eu já sei aqui que eu já sei aqui, ó. Vou montar aqui, vocês estão enxergando? Eu vou montar aqui do lado, tá? Estão enxergando aí? Sim. 1 sobre... Quanto que é o meu valor de N, pessoal? 24. 3. 3 menos 1. Aí a somatória aqui, ó. Somatória dos valores. Quanto que é a somatória que a gente está falando da coluna aí? Qual que é o valor que vai dar, pessoal? Preciso pôr aqui ou não preciso? É aqui, né? A gente não fez, já não somou ela tudo já? É os 24, não é? 24. Maravilha. Vamos calcular tudo isso aqui agora? Nossa. Então vamos lá. Faltou o quadrado aí. Faltou o quadrado aqui, ó. Opa. 24 o quadrado. Beleza. Vamos lá, vamos fazer por partes primeiro, tá bom, pessoal? Vamos montar aqui por partes que a gente tem de informação aqui, né? Tá? Então, o que eu tenho de informação aqui, ó? Estão todo mundo junto aí ou não? Sim. 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 Beleza. Sim. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? 1 dividido sobre 3 menos 1 é igual? 2. 2, né, pessoal? Todo mundo dormindo aí. Somatória aí. Vamos ver se eu tá batendo aqui. 4. Então, pessoal, aqui, ó, só pra gente lembrar aqui, ó, esse quadrado não tem não, pessoal. Esse quadrado aqui já foi... esse quadrado aqui é da Foi fórmula. feito já na etapa calculou, anterior. já foi feito na etapa de cima. A gente já fez aqui. Esse quadrado não tem, tá? Vou até pintar ele aqui pra gente não ver esse quadrado, que é a somatória. A gente já somou tudo aqui, né? A gente já fez 1 a 1 e já somou. Então, a somatória deu 24. Então, o que eu vou fazer? Então, fica aqui, ó. Igual a 24, certo? Somatória mais 24. Vocês estão enxergando aí? 1 dividido por 2, quanto é, pessoal? Meio. Meio, maravilha. Meio vezes 24. Quanto dá, pessoal? 12. 12. Dá 12, né? Raiz de 12, pessoal, quanto que é o valor? 3,40 alguma coisa. 3,46, certo? Bateu o desvio padrão aí, pessoal, ou não? Deixa eu calcular aqui, ver se é isso mesmo. Raiz de 12. 3,46, é isso aí. Tá certo aqui? Todo mundo acompanhou como chegou nisso aqui ou não? Alguém ficou perdido no caminho aí? Beleza. Tranquilo por enquanto, Christian. Então, vocês aprenderam o desvio padrão. Que maravilha. Calcula. Opa, vou pagar tudo isso aqui. Aí, aqui. Fiquei feliz agora, hein? Então, a gente bateu o valor que a gente achou no Excel aqui? Uhum. Bateu? Bateu, né? Foi fácil, pessoal? Ô, Christian, isso aí tem que fazer sempre no Excel ou não? Não, não tem. Assim, você vai ter... Depende do que você for fazer. Você vai calcular
para ser rápido e você ganhar tempo, você vai fazer no Excel. Mas você vai poder calcular na mão também, vai ficar a seu critério. Você está entendendo o conceito de fazer passo a passo aqui, exatamente para isso. Uma hora eu não sei calcular um desvio padrão, não estou sem computador, sem nada. Você sabe calcular na mão, tá? E por isso que é importante a gente estar fazendo esse passo a passo, porque isso aqui tem um tempo, a gente está gastando aqui exatamente para isso, tá? Professor, eu fiquei perdido. Ficou perdido, Osmar? Uhum. O que você não entendeu aí? Negócio de 24, você falou 24, eu cheguei agora, eu tava trabalhando, cheguei agora. Então, Osmar, então, sim, para mim poder passar para você de passo a passo aí, cara, depois a gente pode assistir a aula gravada aí, tá? Eu vou fazer mais um com eles, tenta acompanhar esse mais um pra gente poder ver se você consegue pegar nesse período Tem aí, ela tá? gravada, professor? Eu nunca assisti. Como é que faz? Essa aula fica Amanhã... gravada, ela vai pro YouTube. Ah, é? É. Mas a gente vai, vamos fazer mais um aqui, ver se você consegue pegar. Eu agradeço, tá? muito obrigado. Eu agradeço, obrigado. Isso. Aí a gente pode conversar depois particular aí que eu posso te ajudar. Tudo bem, obrigado. Pessoal, vamos fazer o segundo agora? Ô, Christian, Vamos. só me fala a fórmula do desvio padrão que você falou aí, eu não notei. É igual, é DESV, né? DESV, ponto o quê? Ponto PEP. Tá na tela a fórmula. Ah, não, você quer no Excel? É. Ah, do Excel? Tá na Ponto aí, ó. PAP, parece, né? PAD. PAP. É DESV PAD. É. PAD. Aí abre parênteses. E o valor copia. Dos amostras que você tem. Tá bom. Beleza. Pessoal, vamos calcular o segundo aí na mão, todo mundo junto? Vocês querem calcular sozinho ou eu posso... A gente vai passo a passo aí. Vamos passo a passo, Christian, para aprender mesmo. Então vamos lá, todo mundo junto aí para aprender o passo a passo aí. Pois não. Quando eu sei que eu tenho que usar o amostral e o populacional? Isso aí vale na média, hein? Vai valer pontinho na média. É o que eu falei a hora que a gente estava conversando, que era pontinho de coisa aqui, né? Tá aqui, ó. Tá circulado para vocês aí, ó. Opa! Circulado onde? Ah, ali. Foi falado aí. Beleza. Eu reforcei ainda. Então, pessoal, só para mais uma vez, então. Quando a gente usa número de amostras maior que 32, eu vou usar qual amostra? Amostra populacional, tá? Quando eu usar amostras abaixo de 32, vou usar o desvio padrão amostral. Combinado? Ô, Christian, e o 32, quando que usa? Aí você pode escolher, viu, Eduardo? Aí você escolhe qual que você quer usar. Tá? Você pode usar populacional ou amostral. Vamos fazer o segundo, pessoal? Então tá bom. Vamos fazer o segundo? Vamos lá, o segundo. Quero que vocês vão me falando agora. Essa outra eu fui falando para vocês, um a um. Agora quero que vocês vão falando, tá? Então, minha distribuição tá aqui. Não tá aqui minha distribuição? Vocês estão vendo a distribuição aí? Marquei para vocês aí para clarear um pouquinho. Então, eu tenho as 3 crianças. Então, qual que é meu N da minha segunda aí? Qual que é meu valor de N? 3. 3, né? Então, é 3. Eu acho que isso aprendi. Só a quantidade de amostra. Então, vamos lá. Vamos ver o resto aí. Ver se vai... Agora primeiro aqui, o que eu vou fazer? Tá? Ele fez diferente. Eu fiz diferente aqui, tá? Tá diferente do que tá aqui, mas vamos lá. Qual que é o meu valor de X1? Qual que é o meu valor de distribuição do primeiro? Qual que é? Quantas balas eu entreguei para a primeira criança? 4. 4 balas, né? Maravilha. Então, olha lá. Olha sempre aqui. Quantas balas eu entreguei para a primeira criança? 4, certo? Vamos lá. Qual que é outro passo que tem que calcular, pessoal? É a média, não é? Qual que é a minha média, pessoal? Qual que é a média? 2. Beleza. Então, já sei o mesmo valor da minha média, certo? Qual que é o segundo passo que eu tenho que calcular? Que é o meu valor da minha amostra. O valor do meu dado menos minha média, certo? Então, qual que é o valor do meu dado nessa aqui? É? 4. 4. Menos 2 é igual? 2. Maravilha. Então, vamos fazer aqui o E, que é XI, que é o meu valor da minha amostra,
menos a média elevado ao quadrado. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? 4 menos 2, quanto é? 2. 2 elevado a Elevado ao 2? quadrado, 4. 4. 4, beleza. Vamos pro número 2. Só que vocês vão trabalhar com essa aqui. Com essa aqui que eu passei para vocês. Com essa situação que eu tô passando. Não com aquela que tá no exemplo. Tá? Uhum. Vocês anotaram aí. Vocês tiraram o print da tela aí, né? Então, vamos lá. Sim. Qual que é o meu valor do meu XI? Qual que é o meu valor da minha amostra? Quantas balas eu entreguei para essa criança número 2? Quantas aí, pessoal? Aqui tá 2. O segundo exemplo? Segundo exemplo, 2 balas. 2. Então aqui, vamos por 2. 2 balas. 2 balas. Qual que é o meu valor da minha média, pessoal? O valor da média, 2. A média não vai alterar, Não. né? Sempre. Não, a média não vai alterar. A média não vai alterar, é 2. Então tá bom. Vou calcular lá. Quanto que vai dar? Meu XI, que é meu valor da minha amostra, menos minha média. Quanto vai dar? 2 menos 2, 1. 0. 0. Né? Ô, Alessandra, aí você mata aí do coração, hein? Não, desculpa, é que eu olhei ali e falei, mas é 0. 0. Então tá bom. A hora que eu vou calcular agora aqui, ó. XI menos a média, quanto que dá? Então dá 2 menos 2 é quanto, pessoal? 0. 0 elevado ao quadrado é... Quanto elevado ao quadrado? É 0? É 0. Não é? É 0, né? Tô levando 0 elevado... É 0. Tô levando nada elevado ao quadrado é igual a nada, né? Certo? Tá todo mundo acompanhando até aqui ou não? Tô acompanhando. Todo mundo junto, pessoal? Sim. Então, beleza. Vamos pro terceiro, para a terceira criança, pessoal. Aqui ele pôs 4, não sei porquê. Para a terceira criança. Quem tiver com a terceira criança? Quantas balas a terceira criança recebeu? Quantas? 0. 0, maravilha. Qual que é o meu valor da minha média, pessoal? Qual é a minha média? A média vai alterar no terceiro caso? Minha média é? 2. A média é 2, a média nunca altera. Maravilha. Agora eu vou calcular. Meu valor da minha amostra menos minha média, né? Então fica... Qual que é o valor da minha amostra? 0. 0 menos 2, quanto dá? Quanto dá? Então, dá menos 2. Menos 2. Maravilha. Agora eu vou fazer x1 elevado menos a minha média elevado ao quadrado. Quanto vai dar, pessoal? 2. 0 menos 2 dá? Não, menos 4. 4 menos 2 dá 2. Não. Por que 4? Dá menos 4. Não. Por que menos 4, pessoal? XI. Quanto é meu XI? Ah, tá. Você já elevou o quadrado ali. É 4 e 4, não é? Não. Meu XI é 0, não é? O resultado vai ser 4. Mas meu XI é 0. Menos 2, que é menos minha média, na verdade, que é 2. Dá 2. Dá 2, certo? Menos 2 elevado ao quadrado. 4 positivo. Isso. É 4. 4. Até aqui, beleza, pessoal? Todo mundo acompanhou até aqui? Vou apagar. Pode ser? Beleza. Então, maravilha. O que eu tenho que fazer agora, pessoal? Eu vou somar meus valores, certo? Eu vou somar tudo o que eu tenho lá. Qual que eu vou somar isso aqui? Então, quanto que deu? 4. Mais quanto que deu o segundo aqui? Hã? Vocês anotaram aí ou não? Ninguém anotou? Eu não anotei, Vocês não. não estão anotando? Vocês não estão anotando, pessoal? Eu falei para vocês no começo da aula para pegar o caderno, anotar as coisas que a gente está fazendo, para a gente poder seguir isso aqui. Ninguém anotou o valor que deu? Não, eu estou anotando as fica difícil, observações, os números não. A gente tem que anotar para a gente poder ver de onde surgiu esses números aqui, né? Como que a gente vai depois estudar se a gente não sabe como surgiu os números? É importante todo mundo anotar, pessoal. Tá? Então,
Quanto que deu o valor aqui? O primeiro deu 4, o segundo deu 0, o segundo deu 4, né? Então, minha somatória, 8. quanto que é a minha somatória da coluna E? É 8. 8. Número de amostras, pessoal. Quantas amostras eu tenho? 3. 3. Menos 1, quanto que dá? 2. 3, certo? É 2, desculpa. 3 menos 1 é igual a 2. Então, eu vou calcular de novo aqui. Como que a gente vai calcular a nossa raiz, certo? Vou pôr a formulinha aqui tudo de novo no cantinho aí, ó. Então, fica 1 sobre... Quantas amostras eu tenho, pessoal? 3. Isso. 3 menos 1. Mas a somatória que eu já calculei, quanto que é a minha somatória? Quanto é? 8. 8, beleza. Então, como é que fica isso aqui? (0,5). Quanto que é? 3? Você vai fazer primeiro aqui. 3 nos dá 2, certo? 1 sobre 2 dá? Meio. 8, 16, cara. Quanto dá? Meio. Meio vezes 8, quanto que é meio vezes 8? 4. 4. 4. Tá errado esse trem aí. Raiz quadrada de 4 dá quanto? 2. 2. Beleza. Qual que é o meu desvio padrão no item 2? 2. 2. Todo mundo entendeu? Fiz duas com vocês, Sim. passo a passo. Ó, mas vocês têm que anotar os valores, senão vocês não vão conseguir. Bateu com o valor do Excel? Ô, professor, bateu certinho. Vou fazer o terceiro todo mundo junto aí, ó. Vai ter exercício sim pra fazer, mas vou fazer o terceiro todo mundo junto aí, ó. Vocês vão fazendo, eu vou perguntar, vocês vão calculando agora. Eu não vou fazer mais o passo a passo aí, tá? Qual que é o terceiro que a gente vai fazer? Então, lembrando, qual que eu vou usar? Qual que é a fórmula que eu vou usar, pessoal? Depende da quantidade de amostras. Bom, a gente vai fazer o terceiro aqui, né? A amostra eu já tenho. Qual que é? Eu tenho 3 amostras. Qual que eu vou usar? Mostra O 3. amostral. Amostral, né? Então, beleza. Ah, Então, vocês calculem para mim aí. Eu vou tá até escondido lá embaixo. Qual que é a primeira linha que eu quero que vocês calculem da terceira amostra que vocês tiraram foto aí, tá? Qual que é o meu valor do meu X1 aí? XI. Quanto que é o meu valor de XI? Só, rapidinho pra gente poder ir andar, tem coisa pra gente passar ainda. 2, não é? Isso. É tudo 2, né? Beleza. nunca vai mudar o valor da amostra. Então, nesse terceiro caso. Nesse Então é 2. nesse exemplo, né? Isso. Minha média quanto que é? 2. 2. XI menos a média é igual a quanto? 0. 0. 0 elevado ao quadrado é? 0. 0. Beleza. Vocês vão ter que fazer mais conta para a terceira linha ou não? Não é tudo 2? Não é tudo igual? Tudo 2. É tudo 0, não é? Isso. Maravilha. Vocês vão usar como fazer a formulinha aqui. 0. Vai dar meio vezes 0. Quanto que dá meio vezes 0? Pessoal, que a somatória de tudo que a gente calculou aqui, ó. A somatória do E vai dar... Quanto que é a somatória do E? 0. 0. Número de amostra. 3 menos 1 igual a 2, certo? Eu tinha montar a equação lá. Vou montar a equação para vocês anotarem aqui, ó. Só para não deixar registrado. 0 menos 1. Opa, aqui é 0, tá? Então fica... meio vezes 0. Quanto dá, pessoal? 0. 0. 0. Raiz quadrada de 0 é igual? 0. 0. 0. Qual que é o meu desvio padrão, então? 0. 0. 0. Bateu. E nós vamos Vocês tirar na entenderam prova. o conceito? Como é que faz cada conta? Hã? Não, ô louco, Leandro. Não fala assim, não. Aí eu fico triste, pô. Passando Pegar passo a o passo pessoal pra só. vocês aqui, ó. Não é bom, senão eu até choro aqui, ó. Beleza? Então tá bom. Agora, ó, vou apagar aí. Eu quero que vocês, por favor, todo mundo tirem foto. Vou passar aqui para vocês o mesmo exemplo que a gente calculou. Vou passar 2 exercícios para vocês poderem calcular para mim. É a mesma coisa, tá? Então ela vai ter 8 amostras.
É o mesmo que eu quero. Então, vou pôr os mesmos valores aí, só para vocês tirar. Vou escrever aqui, ó. É o mesmo do exercício da média? É o mesmo, isso, é o mesmo exercício, de 152. Então, eu quero que vocês vão calcular para mim. Só que aí, pessoal, eu quero conta, tá? Eu quero que vocês tirem uma foto, me mandem por e-mail, por WhatsApp, mas eu quero a conta, tá? Então, essa é a média, eu quero saber. Amplitude. De padrão, tá? Esse é de 1. Vou fazer, são 2, tá? Isso vocês me entregar na próxima aula. Tá cortando. Então, são 2 exercícios para entregar na próxima aula. Eu quero esses 3 valores aqui desse, tá? Esse aqui a gente já calculou 2. Então tá fácil para vocês aí. E o próximo? Você quer que monta um arquivo ou você quer foto mesmo no caderno? Pode ser foto mesmo, foto das contas que vocês chegaram lá, tá? Eu quero com 15 amostras. Ô, Christian, não pode montar no Excel, não a fórmula do desvio padrão, mas as tabelas que nem você explicou, porque na teoria é a mesma coisa, assim. É a mesma coisa, né, Leandro? Mas assim, o que eu quero que vocês treinem, tá, Leandro? Aqui é mais, eu quero que vocês treinem mais o conceito, né? Tá, qual que é o meu desvio padrão? O que é importante? Como que eu cheguei nesse valor, né? Se vocês quiserem comparar depois no Excel se o valor está correto ou não, fiquem à vontade, tá? Mas eu quero mais entender, ó, professor, a média foi isso, a amplitude foi isso, o desvio padrão foi isso. Eu quero que você fale, gostaria de um comentário de vocês, ó, meu desvio padrão aqui foi tanto, eu acho que está dentro do esperado, sabe? Eu quero mais que vocês entendam o conceito. Depois eu vou passar para vocês um exercício simplesinho de 3 questões para vocês me falar o conceito de desvio padrão, média e amplitude, tá? É mais para treinar esse conceito, treinar matemática, pessoal aí treinar matemática aí que é importante. Tá bom. Aí você quer que faz no modelo de tabela, que nem da plataforma? Pode ser. Não, então, foi isso que eu disse, montar essa tabela igual da plataforma que tá aí e jogar, entendeu? Mais tranquilo. Entendi. Não, vocês podem calcular na mão as amostras. Tá cortando, não precisa Christian. fazer o passo a passo igual tá na plataforma, não. Eu não entendi sua pergunta. Você quer fazer isso aqui? Você fala, Bruno? Ver se mudou a tela. Isso. Tá fazer essas tabelinhas aqui? Isso. Não precisa não. Isso aqui é mais para você, é como que a gente chegou no passo a passo, tem para vocês entenderem. Se você quiser fazer direto, pode fazer. Pode pôr a conta direta aí, sem problema. Não precisa fazer A mais B, não se prende a isso não, tá? Se vocês quiserem ganhar tempo, mostrar só a conta lá e fazer, sem problema. Tá bom? Ok, obrigada. Então, era a mesma coisa no de baixo. Vocês conseguem ver? Dá para vocês tirar a foto aí? De todos eles, você quer a média, a amplitude e o desvio padrão? Na verdade, são só esses 2. Beleza. Obrigada. Tá? É que nesse aqui vocês vão ter que calcular todas as amostras, né? Como a gente fez nos outros. A gente fez aí um de 3, né? Agora estão fazendo um de 8 e um de 15. Vocês vão treinar bastante a matemática aí. Tá? Tu não tirou foto? Posso mudar? Uhum. Então tá bom. Vou seguir com a matéria, então. Então, o que é o conceito que eu queria que vocês entendessem? Está mostrando nesse gráfico aí pra gente, tá? Meu desvio padrão do primeiro, o que é esse desvio padrão de 3,46? O que ele está falando para mim? Está mostrando para mim o quão longe eu estou da média, né? 3,46.
Pessoal, tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal. É o Cleiton. Cleiton, por favor, fecha obrigado. O segundo caso. O segundo caso, a gente não deu 173, ele deu 2. Ele está mostrando para mim quanto eu tô referente ao valor da minha média. E o terceiro, meu desvio padrão deu 0, quer dizer o quê, pessoal? Que eu tô na minha média, tá bom? Eu acho que é válido vocês entenderem o conceito. Tranquilo? Olha, tem mais um exercício para vocês fazerem aqui embaixo, olha que bom. Tem mais uma tabelinha aqui, mais um exemplo, tá bom? Então aqui tá tudo pronto já para vocês. Eu não vou fazer isso, aqui tem 24, lembra que a gente viu o exercício da praia? Ele calculou agora a média, o desvio padrão e o de cada um da praia que a gente calculou lá, tá? Depois vocês dão uma estudada. Depois desse exercício, até desanime para a praia, Cristian. Como chegou, como não chegou, acho que é válido. Vocês querem passar por isso ou não? Mas eu passei um passo a passo nos 3 amostras com o número menor. Países da praia? Não entendi, Leandro. Você comentou? Não, eu falei depois de calcular as 24 vezes, aí até desanime para a praia. Pessoal, aqui... desanima, né? Aí não anima mesmo, não. Tá, então ele mostra aqui pra gente, como a gente viu passo a passo, eu não vou repassar para vocês, o importante é que eu volto a falar, é o conceito, tá? Então, o legal aqui, ó, conclusão, desvio padrão de temperatura na praia é de 2,69, confirma a menor variação que o desvio padrão da serra de 8,94, tá? Agora, o que ele vai falar um pouquinho pra gente? A gente vai utilizar calculadora com função estatística ou planilha eletrônica. Olha aqui, a gente já acabou ganhando tempo que a gente foi fazendo em conjunto no Excel. Então, primeiro passo é a mesma coisa, registrar os dados, então ele vai mostrar pra gente, tá? A gente vai registrar os dados, segundo passo, transcrever para a calculadora ou para o computador os dados da folha de verificação. Terceiro passo é aplicar as instruções da calculadora ou do computador. E o quarto passo é registrar o valor da média e desvio padrão no local apropriado para a resposta. É muito mais fácil no Excel, né, pessoal? Eu acho muito mais tranquilo a gente calcular no Excel, aí fica muito mais fácil. Não sei se vocês gostaram, tem tranquilidade de fazer, mas eu acho que é muito melhor, a gente ganha muito tempo com isso, tá? Tinha alguma calculadora para ajudar? É só uma fórmula, né? Você coloca os dados e ele já calcula sozinho. Ainda que os exemplos têm poucos itens de amostra, mas aí, por exemplo, você pega uma amostra com 100, 200 valores, você faz em questão de minutos, ali, um minutinho, 2. Exatamente, então é muito bom pra gente, tá? Tranquilo? Aí vamos falar um pouquinho de conceito de população e de amostra agora, tá? Então, perguntinha também importante aí para anotarem aí, pintar. Assim, é legal se vocês, volto a falar, se vocês puderem imprimir o material e a gente ir anotando, sabe? Ir anotando na lateral, pintando com marca-texto aí, ó, grifando, acho importante. População e amostra. Se um conjunto de dados consiste de todas as observações possíveis, concebíveis ou hipotéticas, ela é chamada de população. Se um conjunto de dados consiste em apenas uma parte dessas observações, é chamado de amostra. Simon, tá? Então, aquilo que a gente conversou, né? População. O que é população? Tá cortando. População é a totalidade de itens, unidades de produto ou serviços, ou medições que estejam em consideração a respeito de alguma informação, tá? Pode falar, Bruna. Não, que estava cortando na hora que você começou a falar. Osmar, só uma perguntinha, a gente dá. Ah, tá. Só uma perguntinha para o Osmar. Osmar, deu para você entender um pouco melhor aí no segundo caso? A gente foi fazendo passo a passo aí, você conseguiu acompanhar? Vamos seguir, acho que não sei se está com problema lá para responder. Então, pessoal, para a gente dar andamento, dar continuidade, tá? População é qualquer conjunto finito ou infinito de itens, objetos ou indivíduos que apresentam pelo menor uma característica em comum. Essa característica em comum deve delimitar inequivocamente, para enrosquei aqui, inequivocamente, quais os elementos que pertencem à população e quais são os que não pertencem, tá? Prazeres, 1996.
Quando precisamos obter informações sobre uma determinada população, surgem algumas perguntas, né? Isso é aquilo que a gente falou, né? Que a gente comentou. Qual que é o tamanho da minha amostra, da minha população, né? Primeira pergunta que vem é essa, exatamente. Qual o tamanho da população? É possível medir ou ouvir a opinião de toda a população? Existe viabilidade técnica, econômica e tempo para medir toda a população? Se não for possível ou viável medir ou ouvir toda a população, qual é o tamanho da amostra que, ao medir ou ouvida, pode levar uma informação, mesmo com alguma margem de erro sobre a população? Ao medir uma amostragem de população, qual é a margem de erro aceitável para esse tipo de informação? Pessoal, vocês escutam isso direto, principalmente agora estão ouvindo cada vez mais, né? Falando de tamanho da amostra da população. Se tem um exemplo para mim que vocês ouvem no dia a dia aí de vocês. Coronavírus. Eu costumo ver umas pesquisas muito erradas da Datafolha, né? Que eu dou muita risada, mas é um pouco disso aí mesmo, das opiniões das pessoas, né? Professor, no caso da citação eleitoral dos candidatos, fala 2 para mais, 2 para menos, né? A porcentagem que pertinente à amostragem. E na verdade é o desvio, né? O erro, né? O erro da amostra, né? Eles pegaram, exemplo, né? Ele pegou o estado de São Paulo. Eles não vão fazer entrevista com o estado inteiro, porque é inviável, né? Então o que eles fazem para poder tomar uma amostra? Eles selecionam o número de pessoas que vai representar essa amostra. De acordo com o número de pessoas que eles estão trabalhando, a população é 1.000, eles estão trabalhando com 200, então ele vai ter um erro para mais ou para menos, um desvio, né? Então ele tem um desvio para mais ou para menos de 2% daquela amostra. É isso que eles falam, né? Então é muito comum vocês verem falar assim, a amostra, tamanho da amostra de 2.000 pessoas foram entrevistadas. Então toda vez que vocês falar de pesquisa, falar de tudo que é estatística que a gente vê, ele vai falar o tamanho da amostra que ele está trabalhando. O Brasil, pessoal, é gigante. Como que a gente vai fazer uma pesquisa ouvindo todos os brasileiros, né? Então, sempre que a gente faz, a gente pega por amostra, tá? Então, é muito comum a gente ver isso. Ao medir uma amostragem da população, qual é a margem de erro aceitável para esse tipo de informação? Populações pequenas, como, por exemplo, uma consulta sobre satisfação e preferência de uma turma de 50 alunos, nos leva a medir toda a população. Populações grandes, como, por exemplo, uma consulta sobre preferência eleitoral em uma cidade, nos leva a medir uma amostragem. Resultados associados à sua margem de erro podem dar uma boa ideia das chances do candidato. A informação mais precisa é obtida no dia da eleição, onde toda a população expressa opinião por meio do voto, tá? Então, aquilo que a gente comentou agora dos exemplos que a gente tem, tá? Então, amostra. A amostra é a parte ou porção representativa de um conjunto de população a ser medida, analisada ou ensaiada. A amostra é constituída de um ou mais itens, unidades e opiniões com o propósito de fornecer informações que serão utilizadas como base para uma tomada de decisão. A medição de uma amostra, quando corretamente dimensionada, traz economia de recurso e tempo em relação à medição de uma população. Pessoal, é outra perguntinha de prova também, que isso aí cai direto, pessoal. Por que a gente ganha tempo se eu trabalhar com a amostra, não trabalhar com a população total? Ganha tempo e custo, pessoal? Porque demora tempo para você conseguir os dados e avaliar, e se a quantidade é muito grande de amostras, então, no caso da população, se a população é muito grande, então aí isso demanda muito tempo, e isso custa dinheiro, isso demanda muitas coisas, muitos tipos de recurso. Exatamente, Bruno. Se a gente está falando vamos falar um pouquinho agora sobre eleições, né? A gente já falou de uma amostra. Imagina você medir todo um Brasil para poder pegar quem que é o candidato que está com maior vantagem na urna, né? Se a gente tem um erro percentual de 2 para mais e 2 para menos, para a gente é muita vantagem isso, medir a amostra e não medir o total da população, né? Então, por isso que a gente vai trabalhar sempre com a amostra. Quando a gente está falando de populações grandes, a gente vai trabalhar sempre com a amostra. Ela tem uma precisão para nós do resultado muito importante e positiva, tá? Então, a gente vai trabalhar, toda vez que você estiver com uma população grande, vocês querem
Professor, estou com dificuldade, população muito grande, como que eu faço? Separa as amostras, tá? E aí a gente faz os cálculos estatísticos para poder chegar na melhor condição, tá? Então, a medição de uma amostra, quando corretamente dimensionada, traz economia de recurso e tempo em relação à medição de uma população. Com os resultados de uma amostra, é possível chegar a conclusões satisfatórias equivalentes às medições de uma população. Existem situações em que a amostragem é a única solução, como um caso de teste destrutivo. São os casos nas quais a medição ou experimento não permite o reaproveitamento dos itens testados. Um grande exemplo que a gente tem aí, teste de acendimento de fósforo. Então, como que a gente faz, pessoal? Consegue acender o mesmo fósforo 2 vezes? Não dá, né? Então é um teste destrutivo que testou já é, tem que jogar fora, tá? Então a gente tem 2 situações aí. Então a gente tem que, dá pra gente testar 100% dos fósforos da caixinha, pessoal? Aí você não vende fósforo. Exatamente, né? Já fizeram o teste em casa já? Deixa eu ver se pega tudo. Pega um lá no meio da caixinha e vê se funciona. Você tá fazendo o que quando você faz isso? Tá testando uma Tá amostra, né? desperdiçando. Mas, ó, professor, eu não fiz, mas tem gente que já fez, viu? Ah, é? É. Tem como, né? Então, por isso a gente tem as amostras aí. E a mesma coisa quando a gente fala de qualidade de peças e assim por diante, né? Tá bom? Então, qual deve ser o tamanho da amostra para que ela possa representar a população com uma margem de erro aceitável para o tipo de processo que está analisando, tá? Então a gente vai ver um pouquinho como a gente vai discutir o tamanho de amostras, né? Então, qual deve ser o tamanho da amostra? Para cada tipo de pesquisa ou aplicação, existe uma amostragem para determinar o tamanho da amostragem, deve ser considerados alguns parâmetros, tá? Então, o primeiro parâmetro que a gente tem que considerar sempre, pessoal, o erro amostral é o erro máximo admitido para o tipo de estudo. Quanto menor erro, maior a quantidade de amostras. O erro zero é encontrado quando a amostra é do tamanho da população. Então, aquilo que a gente comentou, né? Eu vou medir vou fazer pesquisa com 1000 pessoas. Estou fazendo uma amostra de 200, a população é 1000, a minha amostra é 200. Qual que é o tamanho do meu erro? A gente vai poder calcular qual que é o erro. Quando eu quero o erro zero, eu quero 100%, o que eu tenho que fazer, pessoal? É meio óbvio isso, né? É medir minha população e não medir a amostral, tá? Então, o erro zero é encontrado na amostra do tamanho da população. Erros amostrais mais utilizados são de 5% e 1%. Tá? Então, é muito comum. Então, a gente está vendo... Vocês estão vendo o gráfico aí, pessoal? Tamanho da amostra vezes o erro amostral. Então, aqui o que a gente vai ver aqui, pessoal? Vocês vão trabalhar sempre com esse gráfico. Tamanho da minha amostra. Minha amostra é de... Vamos lá fazer o conta redonda lá, tá, pessoal? Vamos fazer com 100. Minha população é de 100 pessoas. Quero fazer uma amostra de 20. Qual que é o meu erro aí, pessoal? Vocês vão cruzar lá, né? 20 pessoas dá 100. 20% estou fazendo da minha amostragem. Onde ele vai dar lá o meu erro? Onde ele vai dar na linha aqui, ó? Qual que é o erro que vocês estão vendo aí? Imagina uma linha imaginária. Vou desenhar aqui para ficar mais fácil. Então vou fazer... Tá todo mundo junto comigo aí? Vocês estão muito quietinhos, tô achando. Não, tá aqui sim, professor. Eu ia falar, mas eu ia falar besteira. 2%, mas não sei se é porque chegou ali e subiu, né? Eu já tava falando besteira aqui já. Ó, então... Minha população, vou chamar de P aqui, 100 pessoas. Eu vou fazer minha amostra com 20% dessas 100 pessoas, tá bom? Vou trabalhar aqui na casa do 20. Quanto dá 20% de 100, pessoal? 20. 20. Então, qual que vai estar meu erro? Meu erro vai estar entre... Tá aí o torto minha linha aqui. Vamos considerar que eu venho até aqui. Vai estar em... 2%. 2%. E 2%, tá? Tranquilo, pessoal? Então acertei, professor. Um pontinho para mim na prova aí, ó. Vamos ver no gráfico na prova. Se você responder o gráfico certo, vai dar certinho. Se a gente fazer minha
minha amostra do tamanho da minha população 100%, quanto que vai ser meu erro, pessoal? Olha aqui, ó. 0%? Então, pessoal, conforme eu estou trabalhando com o tamanho da amostra, ele vai indicar para mim o tamanho do meu erro. É importante, volto a falar, vocês imprimirem e deixar isso aí, estudar com vocês isso aí, tá bom? Alguma dúvida aqui? Por enquanto, tranquilo. Então, tá bom. Prevalência, que é proporção de ocorrência em eventos ou estudos similares. O conhecimento prévio do comportamento da população em estudos anteriores contribui para a redução do tamanho da amostra. O que quer dizer isso, pessoal? Eu já conheço uma tendência daquela amostra, daquela população. Preciso trabalhar com uma casa de 1%, com 80% da minha amostra? Precisa, pessoal, ou não? Não tem necessidade. Não tem, eu tenho uma tendência, uma prevalência daquilo, eu tenho uma tendência daquela população. Então, eu não preciso gastar dinheiro com isso, né? Então, a gente vai trabalhar dessa maneira. O gráfico ilustrativo mostra para o erro amostral constante significa a redução que ocorre quando existe uma prevalência conhecida. A condição mais comum é desconhecer ou desconsiderar a prevalência utilizada a pior situação, que ocorre quando a prevalência é de 50%. Tá? Então, o tamanho da amostra versus a prevalência. Então, eu trabalho aqui uma prevalência de 50%, quanto que eu tenho, qual que é a porcentagem de amostra que eu tenho que trabalhar? 12, 15 e assim por diante. E aí, conforme eu tenho maior prevalência, eu vou trabalhar com maior número de amostras. Tudo bem? Bem tranquilo isso aqui também. Então, a gente vai ver aqui um passo a passo, pessoal, para calcular o tamanho de população, tamanho de amostras, tá bom? Tudo certo? Deixa eu ver aqui se a gente... Então, vou começar, a gente não vai acabar hoje, tá bom? A gente vai acabar na próxima aula. Então, anotem aí, pessoal, a gente vai aprender a calcular agora o tamanho mínimo da amostra. Se eu estou falando de 100 pessoas na minha população, qual que é o tamanho mínimo da minha amostra? Quantas pessoas eu tenho que medir no mínimo para poder dar um dado confiável, tá? Então, o que é o primeiro passo que tem que fazer? O N, tamanho da população, é o dado inicial cujo valor, mesmo que aproximado, precisa ser conhecido. O D, erro amostral, ou erro máximo admitido para o tipo de estudo. A decisão da escolha de % do erro amostral está relacionada com a necessidade de precisão do fim a que se destina a informação da amostra. Com o custo e com o tempo disponível para a coleta das informações, na equação para o cálculo da amostra, o erro utilizado em valor absoluto dividido pelo valor percentual por 100. O P, prevalência, proporção de ocorrência em eventos ou estudos similares, tá? Segundo passo, leitura da tabela normal padrão considerando o erro amostral. Valor obtido a partir da tabela normal padrão. A leitura da tabela normal padrão deve ser feita procurando o número que mais se aproxima da metade do valor absoluto do erro amostral. Para facilitar a tabela a seguir, apresentamos valores de Z A sobre 2 para os erros amostrais de uso mais frequente, 10%, 5%, 4%, 3%, 2% e 1%. Para outros valores, deve ser consultada a tabela normal padrão. Pessoal, a gente vai usar muito esse valor de Z aqui, tá? A gente vai usar muito para calcular. Então, conforme o erro amostral que eu tenho, 10%, 5%, ele vai me dar um valor para mim do Z, que é onde a gente vai usar nas nossas contas, tá bom? Tranquilo ou não, pessoal? Por enquanto, Tranquilo. sim. Então quero que vocês imprimem esse pedaço da tabela aí. Se vocês conseguirem a tabela inteira, melhor ainda, tá bom? O terceiro passo. Eu acho que eu mandei lá. Esse aí é aquela tabela de valor normal padrão, não é? Exatamente. Eu mandei lá pro pessoal no dia que você falou que tinha ter aula, eu li lá. Aí eu mandei o arquivo lá, tá?
no grupo. Maravilha. Se vocês puderem imprimir e ter ela, vocês vão usar bastante, tá bom? Então, terceiro passo, cálculo do índice PQ. O índice Q é calculado pelo complemento de P, ou seja, Q é igual a 1 menos P. PQ é a variabilidade da proporção que é obtida pelo produto. PQ é igual a P vezes Q, correto? Para facilitar o cálculo do PQ, a tabela a seguir representa o valor de PQ e o valor do produto P vezes Q, com intervalo de 0 a 1. Quando não existem dados históricos sobre a prevalência, deve-se utilizar o pior caso, onde o valor P é igual a meio, o que significa prevalência de 50%, ou seja, não existe tendência de resultado. Tranquilo? Muito fácil, né, pessoal? Então aqui é a tabelinha, mais uma tabelinha que a gente tem que ter, né? O número do P, o Q e o PQ. Né? Então tem o P de 0,1 a 0,9 e a mesma coisa, né? Quarto passo, cálculo do tamanho mínimo da amostra, é utilizar a equação. Então, o tamanho mínimo da amostra tem que ser maior que N sobre, aí a fórmula grande aí para vocês, 1 mais N menos 1 sobre PQ vezes D sobre o valor Z que a gente vai achar na tabela, fecha parênteses ao quadrado, tá bom? Então é N dividido por isso. Exemplo, na reunião de pais realizada na escola tipo ano, a diretoria assumiu fazer uma pesquisa para determinar qual o grau de satisfação dos pais em relação ao sistema de recepção de entrega de alunos. Esse tipo de pesquisa nunca ocorreu antes, não existindo nenhuma prevalência de estudos anteriores. A escola atende aproximadamente 3.000 famílias. Para determinar o tamanho mínimo de amostra para 5 alternativas de erro amostral. Pessoal, 9h20. A gente vai fazer mais continha agora. Eu vou parar a aula por aqui hoje, para a gente poder voltar nessa aqui, para a gente poder calcular, para vocês estarem todo mundo fazendo conta junto comigo. A gente vai perder um tempinho mais aí. Tudo bem? Tá ok, professor. Beleza. Ufa. Então, se vocês quiserem aproveitar esses 10 minutos aí para tirar dúvida, para falar alguma coisa, eu gostaria que a gente não aproveitasse esse tempo aqui, tá bom? Ô, Cristian, essa matéria aí é uma matéria bem complicada, tem que pegar para estudar. Eu pesquisar, o que eu pesquiso no YouTube lá para mim pegar um pouco mais de orientação? Usa a plataforma. Na plataforma tem vários vídeos falando sobre controle estatístico. Na plataforma mesmo tem. Só vocês fazerem as aulas da plataforma lá. Ah, tá. No primeiro exemplo, tudo exercício, tudo lá, tem tudo lá? Tem tudo. Tá deixando, então, vou ver. É importante vocês fazerem o complemento acessando a plataforma. Vocês têm que estar sempre acompanhando pela plataforma, ver esse material antes para poder discutir aquilo que eu comentei na primeira aula. É bastante estatística é bastante complicado, sabe? A gente resgatar, relembrar algumas coisas, alguns cálculos de matemática e tal. Então é um passo a passo aí que tem que ter estudo, tá? A gente está ainda muito simples, a gente está começando agora a matéria, então é tudo muito simples, muito do inicial ainda. Conforme a gente vai passando, a hora que a gente começar a calcular histograma, ver as coisas, pessoal, vai ficar um pouquinho mais complicado. Eu falei para vocês providenciarem folhas quadriculadas? Não? Não lembro de você ter comentado, Cristian. Não? Então, eu vou falar agora então para vocês. Preciso que vocês providenciem aí no mínimo umas 2, 3 folhas quadriculadas aí, tá bom? Não para a próxima, mas para as próximas aulas, para a gente ir fazendo. Tá? A gente vai usar também. Outro ponto que eu queria comentar com vocês. Alguma dúvida mais sobre controle estatístico, pessoal? Tá tudo ok.